Olá, tudo bem? Eu sou a Roseli Capude e estou aqui a convite da Equipe Hotel para falar para vocês um pouco sobre o novo normal e os impactos na hotelaria. Este novo normal, que a gente está começando a se acostumar, está impactando diretamente todos os processos de todas as empresas e a hotelaria não está fora disso. Só que nós temos que considerar dois pontos. Eu escolhi dois pontos para abordar, para buscar uma reflexão dentro do processo da hotelaria que eu considero bastante impactante, que é o cliente e os nossos colaboradores. Quando nós temos um processo produtivo dentro de uma indústria, este processo tem começo, meio e fim. E dentro da hotelaria não é diferente. Nós temos vários departamentos dentro da hotelaria, que todos eles têm os seus procedimentos, e isto passa por um processo também, de começo, meio e fim. E quando a gente olha este novo momento, nós começamos a observar muitas coisas que impactam diretamente nesses processos. Então, olhando sobre a ótica do cliente, nós temos que primeiro conseguir perceber a importância que este cliente tem dentro do nosso processo, porque nós vivemos em função dele, para prestar serviços de hospedagem para este cliente. Sem ele, nós não vivemos. E este cliente, este possível hóspede, ele passou por um processo, né, de impacto com esta questão da pandemia, e nós temos que olhar esse perfil desse cliente, por exemplo, o cliente que perdeu o emprego, que ele não vai ter condições financeiras de viajar neste momento, nesta retomada, porque ele ainda precisa buscar o seu equilíbrio financeiro. E nós temos também aquele outro perfil de cliente que não perdeu o emprego, e dentro desse olhar, esse cliente está ávido para viajar, porque ele acabou economizando durante esses 6 meses de confinamento, né, de afastamento social. Ele deixou de ir em restaurantes, ele deixou de viajar, ele deixou de ir ao shopping, a família acabou deixando de ter gastos extras, e esse processo econômico desta família também foi preservado, digamos assim. Então ele tem um pouco mais de dinheiro para viajar, ele tem mais recursos, mas ele está com medo, né? Então, olhando para este cliente, também nós podemos dividir ele naquele que continua trabalhando, mas ele sai para trabalhar, ele está indo trabalhar na empresa, e também tem aquele cliente que está em casa, em home office. Então, quando esse cliente chegar no hotel, aquele cliente que saiu para trabalhar todo dia, ele estava acostumado a se socializar um pouco, né, com os colegas de trabalho. Então, ele não tem tanto medo, né, de contrair o vírus. E aquele outro cliente que ficou em casa, aquele possível hóspede que ficou em casa, trabalhando em home office, que vai viajar, que optou agora para viajar, ele está estreando este novo momento de convívio social. Então, ele vai chegar no hotel com mais medo, com um pouco mais de cautela em relação às questões de segurança, de higiene. Então, ele vai estar mais atento a detalhes que podem fugir aos olhos das camareiras, do gerente, e esse cliente está atento a tudo. Então, nós temos que entender e compreender como que esse cliente vai se comportar dentro do nosso hotel, né? Então, os procedimentos internos, eles precisam estar muito claros e estar prevendo essas situações daquele cliente que está acostumado a sair para trabalhar, que não tem tanto medo, e que talvez ele possa não usar não entrar em todas as regras do hotel, né? Porque, de repente, ele está mais light. E o outro não, o outro está com medo, então ele vai ficar observando tudo, tá? Então nós temos que entender que tipo de impacto que isso vai gerar dentro do nosso processo produtivo dentro do hotel, tá? E aí nós temos que olhar agora para o nosso
funcionário, para o nosso colaborador. O colaborador do hotel, ele precisa estar atento a tudo isto e nós temos que ter procedimentos muito claros e objetivos de uma forma que proteja o colaborador, que proteja o cliente, mas que não gere tantos desperdícios e tanto impacto financeiro. Não tem como a gente fugir, porque nós estamos gerando mais custos, né, com esta questão da higienização em redobrada, mas temos que pensar que o hotel não é um hospital, né? Nós temos que manter a higienização, temos que manter os protocolos de segurança, mas cuidar com os exageros, porque esses exageros eles podem causar um impacto financeiro muito alto no hotel. Então, um exemplo, por exemplo, vou colocar aqui uma questão: o uso do álcool gel, né? Se o cliente chegou e vai usar o álcool gel, ele está protegendo as mãos, né? Se ele vai para o salão do café, tomar o café da manhã, eu vou colocar aqui uma questão que é o meu ponto de vista. Será que ele precisa, além disso, ainda usar a luvinha, aquela luvinha descartável para pegar no buffet, nos talheres do buffet, nos pegadores? Porque os pegadores são compartilhados. Então, a gente às vezes acaba, porque todo mundo está fazendo, não para pensar neste processo de produção. Então, se o cliente vai entrar na área do buffet para se servir das frutas, de tudo que tem no buffet, e vai usar os pegadores, se ele higienizar as mãos na hora que ele for pegar, e ele está de máscara, será que necessariamente ainda ele precisa ter a luvinha descartável? Né? O hotel precisa disponibilizar esta luva, porque a gente está vendo em todos os restaurantes que estão disponibilizando essas luvas e de repente perde sentido. Então eu jogo esta preocupação, porque às vezes porque está escrito lá que deve ter, não necessariamente só aquilo que vai ser segurança, vai gerar a segurança. Então nós temos que ter cautela com os exageros, botar muita coisa. A camareira entra no quarto para higienizar o quarto. Se ela começar a borrifar álcool gel, álcool 70 em tudo, ela vai danificar equipamentos, vai cuidar, vai achar que está higienizando porque tem que fazer, e na verdade o vírus morre com água e sabão, né? Então, o quanto que nós estamos desperdiçando de material, usando errado, né? Porque eu não preciso espirrar, borrifar o álcool 70 em tudo que é coisa, achando que eu vou estar higienizando e não necessariamente é esse o procedimento. Então, nós podemos fazer bem feito, com segurança, usando materiais mais econômicos, de uma forma mais cautelosa e prática, né? O vírus, o coronavírus, ele não precisa morrer com afogamento de tanto produto. Ele tem que ser usado com cautela, né? Então, se eu borrifar de uma forma exagerada, eu vou estar danificando os meus móveis e utensílios, e não necessariamente vai ser diferente de que se eu borrifar primeiro, umedecer o pano e passar com um pano, né? Então, a forma de como estamos consumindo esses produtos de limpeza está impactando diretamente no sistema financeiro. Então, precisamos ter cautela, olhar o cliente, dar segurança, redobrar este atendimento, mas também cuidar com os exageros. Procedimentos bem escritos, pessoas treinadas e clientes mais seguros. É isso que nós buscamos. Eu estou à disposição, sou a Roseli Capude, sou consultora em gestão sustentável, em operação hoteleira e implantação hoteleira também. Um grande abraço e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem aí.